Fala aí, galera, tudo bem? Então, vamos dar continuidade, né, ao período do regime militar. E a fase que a gente vai estar entrando agora é a fase de crise, né? Só para contextualizar, a gente vai estar falando aqui do fim do milagre econômico, né, a partir de 73, e o início de uma maior intervenção do Estado brasileiro na economia, configurando aquilo que nós chamamos de uma marcha forçada. Isso, né? Ou seja, vamos entender qual é o contexto. Vem para cá. A gente vai perceber que, de uma forma geral, o fim do milagre econômico ele foi causado por dois grandes problemas mundiais. O primeiro, a chamada crise do petróleo, a partir da criação da OPEP. Aí você pensa, Guilherme, então, pobre coitado do regime militar, né? Entrou em crise por uma questão internacional. Mais ou menos, né? Convenhamos, nós já falamos sobre isso. Nós entendemos claramente que o crescimento brasileiro era um crescimento sem autonomia, com dependência direta do capital estrangeiro norte-americano. Então, uma economia não pode crescer dessa forma. Uma economia tem que crescer com autonomia, com investimento do próprio capital, com investimento das próprias empresas, e não com apenas a permissão de entrada de estrangeiros, multinacionais, fusões, como nós percebemos. Então, o Brasil, nesse momento, ele vai passar a sofrer muito com a formação da OPEP, com a crise do petróleo. Ou seja, uma crise que, diferentemente de uma crise normal, ela não desvaloriza, mas ela valoriza o barril. Ou seja, o que a gente vai perceber? Que o barril do petróleo vai se tornar mais caro. E o que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. Porque o principal investidor, o principal credor do Brasil era os Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos que importava muito petróleo, comprava muito petróleo, agora vai começar a entrar em crise, porque o preço do barril do petróleo aumentou. Ou seja, se ele aumentou, a gente vai perceber que o capital norte-americano disponível para investir no Brasil vai ser menor, por exemplo, não só no Brasil, mas em outros países. Ou seja, você tem uma grande crise cambial norte-americana, tanto com gastos nos setores internos, mas também no contexto de Guerra Fria, certo? Ou seja, grande parte daquele empréstimo que os Estados Unidos tinha feito com o Brasil, ele quer de volta. Então, a gente percebe uma grande dívida externa brasileira. Olha aí, olha que maneiro, o preço do barril do petróleo. Olha o valor, isso em dólares, tá? Se a gente for analisar, olha lá, até 73. Olha quanto tá. 3,29. Preço do barril, 3,29. Logo depois, 11,58. Logo depois, 13,60. Então, a gente está percebendo que esse preço está aumentando cada vez mais. Então, vai chegar um momento lá em 1980, que vai estar 35 o barril do petróleo. Então, é uma grande mudança na economia. Então, você pensa, então agora o governo tinha que se reajustar, ele tinha que começar a se organizar. Só que a forma de organização que o governo vai estabelecer agora não é exatamente muito positiva a longo prazo para o governo brasileiro. Vai ter início agora o que nós chamamos de o segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento. Você tem o BNDE, que a gente conhece hoje como BNDES, atuando, e uma intervenção estatal cada vez mais forte. Você tem uma tentativa clara do governo de tentar manter a economia crescendo. Porque qual era o principal argumento que o governo utilizava para reprimir, para censurar, para que os militares continuassem no poder? É o crescimento econômico, o milagre econômico. E se esse milagre econômico acabar, qual é a justificativa que eles podem utilizar? Nenhuma, exatamente. Então a gente vai perceber que você tem investimentos como, por exemplo, no pró-álcool, em usinas nucleares. Cara, Guilherme, usina nuclear enquanto o mundo questionava o uso de usina nuclear pela questão da poluição, o Brasil comprava a usina nuclear. É o caso lá de Angra 1, Angra 2, e quem sabe uma Angra 3 em algum momento. Então, a gente vai perceber que a utilização de tecnologia nuclear, de energia nuclear,
a construção de hidrelétricas, tanto que a gente lembra que o governo militar ele é reconhecidamente um governo que promove investimentos no setor de energia. É claro que grande parte desse capital e de tecnologia é estrangeiro, né? A gente não pode esquecer isso. Então, há uma tentativa clara de manter essa economia se desenvolvendo. Então, configuramos esse período pós-73 de marcha forçada, já no governo do Geisel. O Geisel estabelecendo exatamente isso, uma tentativa ali de crescimento. E aí eu trouxe para vocês mais um gráficozinho, só para que vocês possam analisar a questão da produção da cana, né? Já que a gente lembra ali do pró-álcool, né? Carros a álcool se desenvolvendo, né? O etanol ali. E aí só trouxe para vocês entenderem, né, o que pode estar acontecendo, né, em relação à produção de cana-de-açúcar. Olha como é que ela vai revitalizando, como é que ela vai crescendo aí, principalmente a partir da lógica do pró-álcool, certo? Então nós entendemos, né, que em relação a esse momento da economia, nós temos então dois grandes momentos, das grandes crises, quase que não saem, né, que são as duas crises do petróleo. Né? Então, as duas crises do petróleo, elas acabam agravando em muito a condição econômica brasileira, né, e fazendo com que o Brasil necessite ali continuar a investir, né, em setores que não estavam mais dando lucro, mas que acabaram mantendo a economia brasileira aquecida. Né? Então, a longo prazo, essas ações governamentais foram muito ruins. Né? É a permanência de um endividamento, é a permanência de gastos governamentais que não eram necessários nesse período. Tranquilo, galera? Beleza? Então, tá bom. Então, até a próxima. Tchau, tchau.